sacerdotes. Quer dizer, só um minutinho, quer dizer que faltou conhecimento, Deus rejeitou. Isso. Então, ele tinha chamado para ser sacerdote lá em Êxodo. Êxodo quanto? Gente, vamos prestar atenção. 19:6. Deus tinha chamado eles para ser sacerdote, não é? Isso. Quando foi em Oséias, Deus os rejeitou como sacerdote, sim ou não? Sim. Oséias quanto? Oséias 4:6. 1 Pedro 2,9, o que aconteceu? 1 Pedro 2:9. Vamos lá. 1 Pedro 2:9. Que é o sacerdote. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A incumbência passou para a igreja. Tudo bem? Sim ou não? Vocês vão ficar espertos ou vocês querem que eu cante aquele corinho? Irmão, não dorme, não. Senão a Bíblia vai cair da sua mão. Irmão, não dorme, não. Senão a Bíblia vai cair na sua mão. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Vai na igreja só aos domingos e quando chega ainda fica dormindo. Você tem que nascer de novo. Aleluia. Você que eu não bati a cabeça, não. Estou pensando que eu bati a cabeça. A Carol está pensando que eu bati a cabeça. Está olhando para mim assim, assustadinho. Não bati nem a coluna quando eu escorreguei na estação. Então, gente, a sabedoria está disponível para qualquer um, mas o preço é alto. A sabedoria tem a sua origem em Deus, não na própria pessoa, e vem por meio da atenção à instrução. Presta atenção no que está sendo ensinado para tornar-se sábio. A sabedoria e a justiça andam juntas. É bom ser sábio e é sábio ser bom. A sabedoria e a justiça andam juntos. O homem mau sofre as consequências de seus atos maus. Tudo isso nós aprendemos em Provérbios. O ingênuo, o crente não pode ser ingênuo. A Bíblia diz que o crente tem que ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Quem será que falou isso? Quem será que falou isso? Jesus. Seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Mateus capítulo 10, versículo 16. Mateus 10, 16. Irmão, não dorme não, senão a Bíblia vai cair na sua mão. Irmão, não dorme não, senão a Bíblia vai cair. Mateus 10, 16. Então vai. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Contudo, sejam prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Olha aí. Então, é isso aí, ó. O ingênuo, o tolo, o preguiçoso, o ignorante, o orgulhoso, o libertino e o pecador nunca devem ser admirados. Nunca devem ser admirados. Isso é um grande problema, né? O ingênuo, o tolo, o preguiçoso, o ignorante, o orgulhoso, o libertino e o pecador nunca devem ser admirados. É por isso que eu não admiro um jogador argentino por nome Diego Maradona. Nosso Pelé também tem muitos defeitos, mas Maradona sem chance. Ele era orgulhoso e libertino. E não jogava essa coisa toda não. Eu já vi ele ganhar 3 copas no mundo da eu. É ruim. Mas eu não vejo como um bom exemplo. O camarada totalmente dominado pelas drogas, então eu não posso admirá-lo. O que a gente vê mais no geral, sendo um pouco fora da lição,
Sabe, o que vem mais no geral é pessoas que não merecem, que não podem ser admiradas, e as pessoas admiram, acham que, meu Deus do céu. Muitos contrastes se repetem ao longo do livro, que é o que nós já comentamos, né? O paralelismo antitético. Muitos contrastes se repetem ao longo do livro. A antítese ajuda a clarear o sentido de muitas palavras-chave. Entre várias ideias que são colocadas em contrastes estão a sabedoria em oposição à loucura. Aos contrastes que são muito presentes no livro. A sabedoria em oposição à loucura, a justiça em oposição à impiedade, o bem em oposição ao mal, a vida em oposição à morte. Está confirmado isso quando vocês leem Provérbios, vocês encontram essas antíteses? Ou não costumam ler Provérbios? Gente, a Bíblia é para ler toda, hein? Prosperidade em oposição à pobreza, honra em oposição à desonra. Se fizer carinha triste, eu canto de novo. Não dorme não, senão a Bíblia vai cair na sua mão. A segunda estrofe ainda é pior, né? Você tem que nascer de novo, vai na igreja só aos domingos, quando chega ainda pecar no domingo, você tem que nascer de novo. Permanente em oposição ao transitório, verdade em oposição à falsidade, isso enriquece muito o livro. Ação em oposição à preguiça, amigo em oposição a inimigo, prudência em oposição à precipitação, fidelidade em oposição ao adultério. Seria legal pegar a Bíblia em casa e procurar essas oposições. Vocês têm no slide. Paz em oposição à violência, boa vontade em oposição à ira, Deus em oposição ao homem. Todas essas são oposições que aparecem no livro de Provérbios. O Espírito Santo em ação no livro de Provérbios. O Espírito Santo não é mencionado diretamente no livro de Provérbios, mas a sabedoria se refere ao seu Espírito, que é, sem dúvida, o Espírito Santo. Provérbios capítulo 1, versículo 23, por favor. Provérbios capítulo 1, versículo 23. Provérbios 1, 23. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Olha aí. De fato, um ponto principal do livro é que a sabedoria sem Deus é impossível. Assim, nesse sentido, seu espírito tem destaque em toda parte. Então, num sentido mais específico, no capítulo 1, versículo 23. Mas no sentido geral, ela permeia todo o livro. Tudo bem, minha gente? Sim ou não, senhoras e senhores? Sim. No sentido geral, capítulo 1, versículo 23. No sentido específico, capítulo 1, versículo 23. No sentido geral, ela permeia todo o livro. No entanto, a palavra predominantemente traduzida por Espírito no livro tem quase sempre o sentido de atitude ou comportamento, nunca implicando uma personalidade. Então isso aqui, gente, tem que tomar muito cuidado com a palavra Espírito no Antigo Testamento, tá? No entanto, a palavra predominante traduzida por Espírito no livro, neste livro, tem quase sempre o sentido de atitude.
Igual no português, quando a gente fala assim, fulano tem um espírito jovem, fulano é jovial, ele tem atitude jovem. Não está falando de ser cheio do Espírito Santo, não está falando do Espírito Santo como uma personalidade. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem quase sempre o sentido de atitude ou comportamento, nunca implicando uma personalidade. Então, quando fala que João Batista veio no espírito de Elias, não quer dizer que ele é a mesma pessoa, quer dizer que ele veio com a mesma atitude, com a mesma disposição. A mesma disposição de falar a verdade, de pregar a verdade. Não é como os espíritas querem ensinar que Elias que João Batista era a reencarnação de Elias. Nem morto. Morto é que não era mesmo, né? Que morto não está reencarnado. Mas tudo bem. Em nossa época, um tempo de ação especial do Espírito Santo, e o Espírito é o Espírito que nos ajuda a garimpar as riquezas de Provérbios. Mais do que Provérbios, nos ajuda a entender o Espírito. Então, não tenta entender o Espírito Santo por meio do livro de Provérbios. Tenta entender Provérbios por meio do Espírito Santo. É diferente. Foi dito a respeito do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Novo está encoberto no Antigo, o Antigo está revelado no Novo. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Capítulo 8 de Provérbios, por favor. A partir do versículo 8 de Provérbios, a partir do versículo 1. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando. A vós, ó homens, clamo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Quem está clamando aí? Quem está clamando? Quem está gritando aí? É a sabedoria? Onde é que está o versículo que diz que a sabedoria foi criada? Está aí no capítulo 8. Continue que nós vamos encontrar. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão. Quando ele lê, vai procurando aí, minha gente. O versículo verdade. fala que a sabedoria foi criada. Porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem pervertida. Todas elas são Só um retas. minutinho, versículo 4. 12. Vamos ver se é, lê para nós. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e possuo conhecimento e a discrição. Não é esse. Mas está por aí, continue, irmãos. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo que é mais se deseja não se pode comparar com ela. A sabedoria foi criada. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Pula para o 22. 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra.
Quando não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado. Tá. 22 minutos. É isso aí mesmo. Os testemunhas de Jeová usam esse versículo, essa passagem, para dizer que Jesus foi criado, que a sabedoria aí é Jesus. E que houve um momento em que Jesus foi criado. Que foi no princípio, bem no começo, que ele é o primeiro, mas que ele foi criado. Tá? Mas tem que tomar cuidado, porque toda a passagem bíblica está construída no feminino. E não se fala de Jesus no feminino. Jesus sempre se fala dele no masculino. E aí nós vamos encontrar outras passagens que mostram, falando da sabedoria, que mostram que a sabedoria aí não é Jesus, que Jesus não foi criado. Mas tem até crente que acompanha o raciocínio do testemunho de Jeová e acredita que a sabedoria aí é Jesus. Se a sabedoria aí for Jesus, Jesus foi criado. Se ele foi criado, ele não é Deus. Tudo bem? Então tem que tomar muito cuidado com o capítulo 8 de Provérbios. Bom? Quando usado pelos testemunhos de Jeová. Tudo bem? Gente, eu vou fazer o seguinte. No meu relógio nós temos meia hora. Então eu vou iniciar Eclesiastes, tá bom? Porque é longo e já que a gente tem algum tempo, eu vou iniciar. No caso do livro de Provérbios, o Espírito Santo, no Novo Testamento, demonstra como a sabedoria do livro, que vem apenas através da justiça e é colocada em prática. Então, a sabedoria no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, o Espírito Santo, no Novo Testamento, demonstra a sabedoria do livro, que vem apenas através da justiça e é colocada em prática. Vamos falar um pouco então sobre Eclesiastes. Eclesiastes, o autor é Salomão, embora nem todos concordem, tá? A data, cerca de 931 antes de Cristo. O autor e a data. O nome Eclesiastes deriva do termo grego eclésia, assembleia. Isso significa aquele que fala a uma assembleia. O termo hebraico correspondente, cadê o? Tem pincel, Carol? Tem Tá lá, na pastor. boca. Tá lá. Você pode me ajudar, por favor? Vixe, a Carol. Cuidado, cuidado. Cuidado pra não cair da escada. Eu fui mexer com ela, cair da escada. Ó, Vou fazer uma oração com ela, aí ela cai primeiro. essa é a palavra de Jesus. Ela foi no posto e eu fazendo uma oração com ela, ela caiu. Esse que aí é com que de. Não, que de Carol. Não, senhor. Aqui na minha é daqui de Carol. Mas na. Que de. Não, Eu sei. que de Carolina. Ah, cá. C. É, tá. Pode C ser. de Carolina. Pode ser também. Escreve aí. Escreve lá. Os dois jeitos estão certos, tá bom? Isso, Carol. Porque isso aí é somente uma tentativa. Isso é um quê? Pra perguntar? Isso é um quê? Ó. Mas tá com esse K ou tá com C? Minha cabeça tá com K. Com K. Tá com Carol. Então, gente, qualquer um dos dois está certo, porque é somente uma tentativa de transliterar, tá bom? Para a gente poder falar. Obrigado, Carol. Colete. Pedi para a Carol escrever, porque hoje a
A artrose está mais brava do que os outros dias. O termo hebraico correspondente é o quê? A Eclesiastes é Gorelet, que significa aquele que convoca uma assembleia, recebendo muitas vezes a tradução de professor ou pregador em outras versões. Então, o Eclesiastes, ele pode ser um pregador, pode ser um professor, é uma pessoa que reúne uma assembleia e fala a ela, tá bom? Eclesiastes é geralmente creditado a Salomão, entre cerca de 971 a 931 a.C., escrito em sua velhice, ou seja, é o terceiro dos livros a ser escrito. Primeiro, Cantares, segundo, Provérbios, terceiro, Eclesiastes. Embora não mencionado em 1 Reis, Salomão provavelmente recobrou a consciência antes de morrer e arrependeu-se e voltou-se para Deus. Muita gente não crê nisso, tá? Muita gente crê que Salomão morreu desviado, mas o Novo Testamento não diz isso. Jesus, quando cita Salomão como um homem desviado. Busca aí na mente aí, senhores leitores do Novo Testamento. Não. Então eu acredito que houve um momento em que Salomão, embora a Bíblia não cite diretamente, 1 Reis, que é o que mais fala da vida dele, não cite diretamente, mas eu acredito que houve um período em que ele se afastou das suas atividades, se arrependeu dos seus pecados, e é justamente o período em que ele escreve Eclesiastes. Lê para nós capítulo 1, versículo 1 de Eclesiastes. Eclesiastes 1:1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Continua. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidades. Só um minutinho. Teve outro Salomão, filho de Davi, a não ser esse? Não se dá. Então por que colocar em dúvida outro dia? Por que colocar em dúvida outro dia? Alguns colocam. Alguns dizem que outra pessoa escreveu e usou o nome dele para dar autoridade. Mas quando você lê o livro, você não sente isso. Embora não mencionado em 1 Reis, Salomão provavelmente recobrou a consciência antes de morrer e arrependeu-se e voltou-se para Deus. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 parece ser uma referência a Salomão, palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Alusões à sabedoria, à riqueza, aos servos e aos prazeres e a atividade de edificação estão espalhados por todo o livro. E isso faz parecer um algo escrito por Salomão. Capítulo 1, versículo 16, por favor. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 16. Por gentileza. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. Não é isso que nós já lemos hoje no 1 Reis sobre ele? Capítulo 2, verso 8. 2:8. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens,
e de instrumentos de música e de toda espécie. Riqueza, e essas pessoas que ele fala aí eram servos dele, tá? Riquezas e servos. Esses cantores, esses músicos eram servos dele. Capítulo 2, verso 3. 2. 3. Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura. Volta um pouquinho. Começa outra vez. Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Ou seja, eu busquei beber sem ficar doidão. Sim ou não? É isso que está escrito ou não é? Gente, deixa de parcimônia. Deixa de parcimônia. É isso que está. Significa isso ou não significa? Eu tentei beber bastante, sentir bem o gosto do vinho sem ficar loucão. Tentei me equilibrar. Foi isso ou não foi? É isso que o texto diz, não é? Lê de novo. Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne. Estimular com vinho a minha carne. Continua. Regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Aí, tomar bastante vinho, ficar alegre não, regendo mais, sem ficar doidão. Senhor, alguma dúvida de que é isso? Professora Carol, é isso ou não é? Continua. E entregar-me à loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Me lembra uma dupla gaúcha chamada Cleito Cledir, que diz assim, ó, depois do terceiro ou quarto copo, tudo que vier eu topo, tudo que vier vem bem, eu não estou nem aí. Ou não é isso que ele está dizendo? É isso que ele está dizendo, não é? Depois que eu tomar umas 2, 3, já era. Ou não é? Deixa de parcimônia, vai, dele de novo. E entregar-me à loucura. Entregar-me à loucura. Até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Ficar doidão, tal, isso aí, sabe o que é isso? A pessoa com essas características é o cínico. A filosofia chama de cínico. Eu quero ver o que vai dar, eu não estou nem aí. Estou nem vendo. Não estou nem aí, Ou não? Ou eu estou inventando alguma coisa? Estou inventando, irmão Rosana? Não, né? Então continua aí. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Olha como ele entendia de botânica. Plantei árvores de todas as espécies. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles os bosques em que enverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gatos e ovelhas. Ó, esse negócio de regar as coisas, regar jardins aí, gente, isso aí se aproxima do jardim suspenso da Babilônia, de Nabucodonosor. Eu não estou dizendo que é igual, mas a ideia de querer ter, volta lá onde ele fez os tanques e regou os jardins. Versículo 6. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles os bosques, em que enverdeciam as árvores. Enverdeciam as árvores? Tá. Para aí um pouquinho. Respira fundo, conta até 3. Agora imagine os jardins suspensos da Babilônia do rei Nabucodonosor. Eu não estou dizendo que era igual, mas a ideia não é paralela. Para que ele diz bosques? O jardim suspenso da Babilônia, a diferença é que era na sacada dos palácios,
né? O jardim ele ficava suspenso porque era do alto, era na sacada dos palácios. Né? Cara, o homem não era fraco, não. O homem não era fraco, não. Mas, gente, por favor, eu não estou dizendo que era igual, tá? Que o de Nabucodonosor é suspenso. Quem entende muito bem dos jardins suspensos da Babilônia é Rita Lee, né? Suspendeu os jardins da Babilônia. Mas desse eu não falei isso não, tá? Esquece, agora vocês esquecem. Mas continua, vai, que o negócio está começando a ficar bom. Amontoei para mim prata e ouro, tesouro dos reis, das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos musicais de toda espécie. Fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria e a loucura e a... Para aí um pouquinho. Vocês veem como ele fala muito pouco de Deus? É por isso que eu digo que a sabedoria dele era aqui e a de Daniel era aqui. E vê como ele se aproxima de Nabucodonosor de novo. O que Nabucodonosor fez? Nabucodonosor falou, está aí a grande Babilônia, que eu mesmo fiz com as minhas mãos. Lembra que Nabucodonosor falou isso? E Nabucodonosor foi para onde? Comer capim. E Salomão foi para onde? Para a apostasia, adorar os deuses das mulheres com as quais ele casou. Lê direitinho, devagarinho, que você vai ver que ele adorou até Milcom. E eu não vou nem falar. Eu falo. Como é que era adorado? Eu falo como é que era adorado Milcom. Fala. As irmãs me dão licença? Posso falar? Porque eu tenho que pedir licença para elas. Então tá bom. Milcom era adorado com mulheres simulando uma relação sexual com bodes. E a estátua de Milcom, a personificação dele, era metade homem, metade bode. Tipo um minotauro, uma coisa assim. E Salomão entrou nessa, lê devagarinho, que vocês vão ver que ele entrou, sim, senhores.